E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo na mais tranquilidade possível? Espero que sim, viu? Vamos começar então mais um livro de Divaldo. Para quem não me conhece, eu sou a Camila e vou estar aqui junto com vocês estudando 5 obras que eu separei aqui de Divaldo e do Manuel Filomeno de Miranda. O livro escolhido da vez vai ser o Transição Planetária, né? Hoje é a nossa primeira aula desse livro e nós já estudamos Sexo e Obsessão. Foi uma aula somente presencial, né? Na época não tinha nada de pandemia, de coronavírus, quarentena, não tinha nada disso, então a gente conseguiu estudar pessoalmente, né, esse livro. E depois nós estudamos perturbações espirituais já esse ano, já estávamos aí numa situação de isolamento social, então tem todo o curso Perturbações Espirituais aqui no canal. Quem não assistiu, pode assistir, que vale muito a pena. É um livro sensacional, é um alerta para nós espíritas a respeito de alguns comportamentos que nós temos, né, dentro do centro e nos leva assim, a refletir em algumas coisas. Então, tem todinho aí no YouTube, Perturbações Espirituais, e hoje nós vamos começar o Transição Planetária, o terceiro livro aí dessa saga de 5 que nós vamos estudar juntos. Não sei se nós vamos fazer os dois últimos, além de transição, né? Os dois últimos de forma virtual, não sei até quando que vamos aí com esse isolamento, mas enquanto estivermos separados, estaremos juntos através aqui dessa tela. Então, Sexo e Obsessão foi o primeiro, Perturbações o segundo, Transição Planetária é o que nós vamos estudar agora, o terceiro livro, publicado lá em 2010, né? Então, um livro, assim, relativamente recente. Depois estudaremos Entre os Dois Mundos e Grilhões Partidos. Não sei se pessoalmente ou, né, de forma virtual. Então, perdão, gente, olha, eu amanheci um pouco gripada. Então, assim, se eu ficar tossindo ou espirrando, vocês desconsiderem isso aí, tá bom? Porque se toda vez que eu tossir ou espirrar eu tiver que editar o vídeo, vai demorar demais. Então, assim, desconsiderem esses espirros aí, essas tossidas, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Então, transição planetária, nós temos... Para quem não sabe, assim, né, o que é transição planetária? É uma coisa bem básica para a gente poder entender. É o momento que nós estamos vivendo, onde o nosso planeta está passando de um estágio para outro. Quais são os estágios que o mundo passou e vai passar? O primeiro estágio foi o mundo primitivo, né, onde nosso planeta Terra já passou, inclusive. Então, do mundo primitivo, depois vem o segundo nível, que é o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo. No primeiro, mundo primitivo, só predomina, né, os instintos e essas coisas. No mundo de provas e expiações existe o bem e o mal, porém o mal ele predomina. A gente consegue perceber isso, né? É só ligar a TV que a gente vê que o mal está predominando. Vamos ver quantas notícias boas nós temos e quantas notícias ruins, né? Pelos jornais a gente vê. E o terceiro nível, a terceira fase do planeta é o mundo de regeneração. É essa fase que nós estamos tentando alcançar. Estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, esse salto se chama transição planetária. E sempre é uma característica, né? Ser uma fase bem conturbada, com muitos desencarnes coletivos, com muitas situações chocantes que chocam a moral. Tudo isso faz parte do processo de evolução. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E as duas últimas fases, né? Feliz é o quarto nível e celeste é o divino. Então, vai demorar alguns aninhos para chegarmos lá. Então, vamos focar aí no regeneração, né? Onde vai existir o bem e o mal ainda, porém o bem vai predominar. Então, gente, transição planetária, nós temos lá um prefácio, antes de começarmos aí realmente os capítulos do livro, onde o Manuel Filomeno de Miranda traz algumas reflexões
muito interessantes para a gente. Eu separei algumas das colocações dele. Vamos lá então. Olha o que ele diz para a gente. As alterações que ocorrem, as alterações no planeta, são de natureza moral, convidando-nos à mudança de comportamento para melhor. Então, gente, a mudança que vai acontecer não é uma mudança assim repentina ou, sabe? É uma coisa que vai demandar tempo realmente, porque a mudança ela é de ordem moral. E mudanças é, dessa ordem, elas demandam tempo realmente. Não é de uma hora para outra que a gente consegue acordar. E tem que ser o coletivo, né? A humanidade precisa perceber que é necessária a mudança de comportamento, o abandono de alguns vícios, né? De alguns comportamentos também, né? Então, é uma mudança de ordem moral. Então, para que isso ocorra, é necessário que cada um olhe para si. O que eu estou fazendo que não condiz com a moral dada por Jesus? Então, é uma grande reflexão que nós temos que fazer antes de queremos mudar o mundo todo. Vamos mudar o nosso coração no que precisa ser mudado. Vamos nos dar bem com os nossos familiares, tendo paciência e tudo mais. Percebem? Essa mudança precisa acontecer primeiramente dentro de nós. Se cada um tivesse essa consciência, já estava acontecendo o processo aí até mais rápido, né? Melhoramos através de sucessivas reencarnações. Então não vai ser numa só, gente. Não vai ser numa só que a gente vai conseguir superar todas as nossas dificuldades. A gente vai tentar ao máximo, mas sabendo que vamos precisar de ainda muitas encarnações, muitas e muitas sucessivas, para chegarmos lá, né? Chegarmos até o nosso modelo, que é quem? Que é Jesus. Então, se a gente está com uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade nessa encarnação e a gente tenta, se esforça, mas ainda não consegue superar, não vamos nos desesperar, porque vamos ter outras oportunidades. O importante é a gente reconhecer o nosso defeito e buscarmos sempre o melhoramento, né? Buscarmos sempre o melhoramento. Nos melhorarmos, isso que importa. Beleza? O progresso não vai ser opcional. Não vai ser opcional. Nós estamos condenados a sermos felizes, a sermos perfeitos. Então, o progresso vai acontecer aqui na nossa terra. Ele vai acontecer. E quem não se adaptar a isso, vai ser convidado, olha só, vai ser convidado a se retirar do planeta. Então, quem quiser continuar aqui, na nossa querida Terra, tem que começar a mudar. A gente fala, né, que na regeneração o bem predomina. E como que a gente consegue ter noção disso? O bem precisa predominar dentro da gente. Como é que eu sei se eu vou permanecer na Terra ou não, Camila? Depende. O que tem mais forte dentro de você, o bem ou o mal? Esse é o parâmetro. O mal predomina? Então você vai ser convidado a se retirar. É o bem? Então, joia, vai continuar aqui na Terra. Então, façam essa análise aí. O que está predominando dentro de você? Certo? Vamos lá, o que o Miranda fala mais pra gente? Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano. Não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Então, gente, ele está dando aqui um exemplo, né, de movimentos de proteção aos animais, mas podem ser várias outras coisas, né? No caso aqui, ele está falando que muita gente se preocupa com os animais e é uma preocupação, né, justa, né? É uma preocupação correta também, mas algumas pessoas se preocupam aí com essas questões, né, de animais, né, e se esquecem completamente do próximo que está ali, né? Às vezes próximo mesmo, né? Tá ali do seu lado passando fome,
precisando de um auxílio, de um ato de compaixão, e você consegue ver somente ali aquela outra situação sem se importar com o próximo. Nós temos isso, né, dentro de nós. A gente fica chocada, às vezes, estão maltratando este animal, vamos fazer uma campanha para ajudá-los, vamos dar aqui dinheiro, recursos. E às vezes tem um vizinho nosso precisando também de um arroz, de um feijão, e a gente está indiferente a isso. Então nós não podemos ficar indiferentes às situações, nem das pessoas que estão próximas, nem dos animais, nem de outras tantas, né, que nós temos, né, de poluição de rios, poluição de mar. Nós temos que estar preocupados com tudo isso, gente, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual, se importar com essas questões, auxiliar. Mas principalmente ter solidariedade, ter fraternidade com o nosso próximo. Isso é uma das coisas mais importantes para a gente. Se importar com o outro, além só da gente e dos nossos, né, dos nossos familiares. Se importar com o próximo. Né? Então, o que eu posso fazer para ajudar? Poxa, eu não tenho nenhum recurso financeiro, então deixa eu tentar fazer aqui uma prece. Deixa eu fazer uma prece aqui para essa família, para essa pessoa, para essa região que está envolvida na guerra. Percebem? A gente pode fazer alguma coisa. Né? Deixa eu pedir para quando eu dormir, for, né, em espírito até aquela região, tentar ser útil de algum jeito. Essas ações também são caridade também. E a gente pode fazer. Certo? Vamos ver o que ele fala mais. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Então a gente vê nisso aí uma incoerência. Quando uma região é atingida por algum fenômeno da natureza e milhares de pessoas morrem, as nações se comovem, se fazem aquela mobilização para ir até lá ajudar, enquanto isso essas mesmas nações estão produzindo em massa armas e armas e armas para ceifar a vida de outras pessoas em outras guerras, ou distribuindo pelos seus habitantes. Nos Estados Unidos você compra uma arma de fogo no mercado, do lado ali do pacote de arroz vende. Então assim, é uma incoerência, né? É uma incoerência. Então esses hábitos, né, a gente precisa tentar abandonar. Essa produção de arma, né, essa valorização da guerra como, né, uma grande nação porque consegue derrotar os demais, são, né, comportamentos que a gente precisa deixar lá no nosso passado e promover realmente uma mudança dentro de nós. Então, nada de sermos incoerentes, né? Quando acontecer uma situação, né, de desastre, a gente se comover, poxa, vamos ajudar, e depois, quando vê uma notícia de um bandido, falar assim, bandido bom é bandido morto. Como assim, gente? Né? Não sejamos incoerentes nas nossas falas. Se nós vamos ser cristãos, nós precisamos ser cristãos em todas as situações. E Jesus em nenhum momento falou que o bandido bom era o bandido morto. Muito pelo contrário. Ele falou que devemos amar o nosso próximo, devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Então, tá aí o que a gente tem que fazer. Tá aí o comportamento que temos que ter, né? Sou cristão? Tudo bem, então vou ser cristão sempre. Não só quando me convém. Certo? Muito bem, vamos continuar aqui. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores. Então, gente, como eu falei, se você não está, né, procurando a mudança dentro de si, e olha, ele nem fala de coisas assim absurdas, né? Não fala assim as criaturas que matarem, que roubarem, as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do outro. Você ser indiferente pelo sofrimento do outro. Não se importar com os demais. Isso já vai ser um critério para você ser convidado
a se retirar do planeta. Né? Olha só, como é sério isso. Né? Sério mesmo. A gente precisa se atentar a certas coisas. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Então, quando acontecem essas grandes calamidades, é um meio da gente poder refletir a respeito de como a nossa passagem aqui é curta. Como que numa hora estamos aqui e depois não estamos mais. Né? O que vale a pena buscar numa vida que é transitória, essa vida carnal? Vale a pena buscar os tesouros espirituais, porque a vida do espírito, essa sim, é imortal. Então, é um convite para que a gente reflita. Que a qualquer momento podemos estar. Olha o momento que nós estamos vivendo. Né? Onde o coronavírus está aí matando pessoas no planeta inteiro. Só aqui no nosso Brasil já foram milhares e milhares e milhares de pessoas. Amanhã podemos ser nós. Entende? Então a gente precisa pensar que a nossa alma é imortal. E o que vale a pena buscarmos aqui na Terra são esses valores espirituais. Que os valores materiais, eles ficam aqui. Ficam aqui. E no caixão não tem gaveta. Não é assim o ditado? Alguém fala? Tem uma fala assim antiga? Então, fiquemos atentos com isso. Olha só, essa obra vai tratar, entre outras coisas, das operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves. Então, se vocês se lembram, com certeza, gente, eu tinha quantos anos? 11 anos. E me lembro como se fosse ontem desse tsunami lá de 2004 que aconteceu no Oceano Índico, onde milhares de pessoas desencarnaram. Gente, foi uma situação muito triste. Foi em dezembro, né? Foi em dezembro, perto do Natal. Acho que um dia depois do Natal. Não lembro agora, vou pesquisar depois. E, gente, assim, foi uma tristeza tão grande, foi uma tristeza coletiva. Não tinha como não se compadecer assim com a situação, porque é uma coisa que ninguém esperava. A gente teve um terremoto e as placas tectônicas se moveram e aconteceu aquela onda gigante. Gigante, gigante. Não tinha o que fazer, não tinha como escapar. Milhares de pessoas morreram. Para vocês terem uma noção, vamos ver alguns números, né? 13 países afetados. 13. Uma onda chegou em 13 países. Olha o tamanho dessa onda. Mais de 200 mil pessoas mortas de uma vez. Gente, de um dia para o outro. De um dia para o outro, olha só. 226.306 vítimas. 1,8 milhão de desabrigados. Porque imagina, né? As casas todas destruídas. 469 mil imóveis danificados ou destruídos. Mais de 10 bilhões de dólares em prejuízo. Que é, né? O menor dos problemas, na verdade, as vítimas aí, 200 mil, mais de 200 mil. Foi o que deixou todo mundo mais abalado, mais sentido. Então, assim, esse livro vai tratar, entre outras coisas, sobre o processo de socorro aos irmãos desencarnados nesse desastre. Então, para quem se interessa por essa questão de desencarnes coletivos, que se emociona com essa história do tsunami, como eu, né? Para quem me conhece assim mais na intimidade, sabe que eu tenho muito medo de água. Não sei se é alguma coisa assim de vida passada, né? Provavelmente, né? Porque eu trago isso desde menininha, né? Desde pequena, então tenho esse receio de água, de morrer afogado, coisas assim. Então, essa história mexeu muito comigo na época e mexe comigo até hoje. Tenho até um filme baseado, inclusive, em fatos reais, chamado Impossível. Já assistiram? Quem não assistiu, assista. Fala sobre uma família que estava ali, né?
próximo não, no local onde aconteceu o tsunami, e mostra o que aconteceu com eles, né, como é que foi esse processo. Então tem uma cena em que vem a onda bem grandona, assim, atingindo eles. Eu fico com falta de ar só de olhar. Então, assim, me dá uma agonia, uma coisa assim. Mas assistam, O Impossível. Excelente filme que trata sobre esse tsunami de 2004. Então, esse livro vai tratar disso. Então, acho que fortes emoções estão sendo preparadas aí pra gente. Vamos acompanhar, não deixem de assistir. De assistir os vídeos, tá bom? Beleza, então. Capítulo 1, Novos Rumos. Nós vamos estudar hoje, pessoal, 3 capítulos, tá bom? Optei por 3. Eu tava na expectativa de ser só 2. Mas eu vi que o segundo capítulo ele é bem rápido, bem pequenininho. Então já joguei o 3 também, pra gente aproveitar o nosso tempo, tá bom? Ótimo, vamos lá então. Novos Rumos. Então, vou narrar aqui algumas coisas que o Miranda vai estar falando aqui pra gente, tá bom? Então, vai estar aqui na primeira pessoa, mas é porque é o Miranda contando pra gente, tá? Havíamos silenciado por um pouco, depois das considerações que tecemos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena, após o tsunami que resultara do choque das placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarrecedor chegara-nos a conhecimento, enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. Então, gente, eles estavam lá reunidos, fazendo orações, porque sabiam que tinha acontecido um grande desencarne coletivo. Então, chegou o número para eles, que era mais de 200 mil mortos, e eles estavam todos, assim, muito sentidos com aquilo, fazendo orações, emocionados, tentando auxiliar através da oração naquele primeiro momento. A administração da nossa comunidade destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Então, lá naquela cidadezinha, naquela colônia, eles separaram ali, né, 200 de especialistas em libertação do corpo carnal para poder auxiliar. Aquela ali, nessa colônia, né? Com certeza várias outras colônias também disponibilizaram seus trabalhadores para auxiliar, porque realmente eram muitos mortos. Então, na de Manuel foram 200 para ajudar especificamente nisso, né? Da pessoa conseguir se separar ali do corpo, porque como foi uma coisa repentina, que ninguém estava esperando, muitos espíritos têm dificuldade, sim, de se libertar rapidamente do corpo que está morto, né? Isso num acidente como esse, num acidente de carro, né? Enfim. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Tivéramos ocasião de acompanhar em projeções fiéis em nosso auditório as cenas terrificantes, comovendo-nos todos até as lágrimas. Então, eles tinham um processo avançado de projeção, onde mostrava exatamente o momento em que as ondas atingiram, né, as pessoas que foram ali mortas, né, alguns sobreviventes, as pessoas tentando se salvar de todo jeito. Então, eles viram essas projeções, ficaram muito emocionados, choraram bastante, assim, né? Então, era um momento de uma compaixão, assim, coletiva. Não tinha como não se emocionar com aquilo, né? Então, o Manuel estava muito, né, assim, comovido com essa situação. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-lo das entidades infelizes e vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Então, até numa situação dessa, de um desencarne coletivo, em situações tristíssimas, haviam espíritos vampiros querendo sugar ali o fluido vital das criaturas recém-desencarnadas. Olha só que tristeza, né, gente? Acontece muito isso. E aí, a espiritualidade tinha se organizado para mandar milhares de espíritos para impedir que isso acontecesse, para não dificultar ainda mais o processo de aceitação daqueles espíritos que tinham acabado de desencarnar. E nisso, Miranda começa a fazer algumas reflexões, e ele coloca aqui: quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-lo um planeta de regeneração? Falta quanto tempo?
Quantas vezes nós precisamos reencarnar para quando chegar numa e falar assim, não, agora eu estou no planeta de regeneração? Quantas vezes? Quantas encarnações faltam para esse dia chegar? Ele refletiu, né? Ele nem colocou a resposta aqui porque não tem uma resposta correta. Ao mesmo tempo, quantas dores alanceariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Quantas dores nós precisamos passar? Quantos infortúnios nós precisamos ver para termos de fato aquela compaixão, para ter de fato aquela mudança dentro de nós em relação ao outro? Quantas vezes? Né? E ele refletia sobre isso. E ele estava acompanhado de um amigo seu chamado Oscar. E juntos eles assistiam uma apresentação de um coral infantil. Então, o Miranda ia falar alguma coisa com o Oscar quando ele percebeu que ele estava chorando discretamente. E eles dois eram muito amigos, muito próximos, e eles tinham uma comunhão mental, né, muito grande, uma comunhão de pensamentos bem grande. E aí Miranda conseguiu ver o que o amigo estava vendo em sua tela mental, né, por eles terem assim, muita sintonia. E aí ele viu uma criança correndo por uma área verde lá nos Alpes austríacos, né, o chão coberto de gelo, uma casinha de madeira. E isso, né, essa lembrança da infância do Oscar, despertou nele as lembranças dele também, na infância dele lá na Bahia, né? O povo brasileiro, assim, né, com muito calor humano. E eles ficaram nessa lembrança até que despertaram. E aí o Oscar começou a falar um pouquinho da encarnação dele, né, na encarnação passada dele. E ele falou, olha, realmente, isso ele falando, realmente eu nasci em uma linda região do Tirol, uma região lá da Áustria. Da Áustria? Sim, da Áustria. Então, o Oscar, ele nasceu numa região lá da Áustria, né, Tirol, como eu falei aqui com vocês, e ele tinha uma infância muito feliz, né, era muito amado pelos pais. Eles eram descendentes de judeus, só que na aldeia deles não tinha sinagoga, tinha somente uma igreja católica, e eles resolveram frequentar, ter contato com os ensinamentos de Jesus, sem esquecer alguns dos preceitos judaicos, né? Então, eles tinham uma vida muito tranquila, muito pacata. Os pais do Oscar, eram bem generosos. Ele coloca assim que eram verdadeiros anjos do Senhor. E aí, de repente, tudo foi colocado de cabeça para baixo quando os soldados invadiram a casa deles. Vejam só, era a época da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler estava no comando e pregava a exterminação aí dos judeus. Então eles foram atacados, sua casa foi invadida, tudo destruído, assim, uma cena muito triste, porque era uma aldeiazinha bem pacata, né, bem simples. E eles foram colocados num trem superlotado, rumo aos campos de concentração. Chegando lá já foram separados, né, homens, mulheres, enfermos, crianças, idosos. E logo os pais dele foram colocados nas câmaras de concentração, foram mortos e os seus corpos foram queimados em seguida. Por ele ter 16 anos, ele foi poupado para fazer os trabalhos forçados, né? E ele ficou ali muito tempo trabalhando sem parar, sem descanso, passando fome. E aí ele, né, junto com outras criaturas que estavam nessa mesma situação, ele coloca que eram praticamente mortos-vivos, né? Que só se movimentavam automaticamente. Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo não menos cruel, chamado Sobibor. Então, era um campo de concentração muito conhecido, inclusive, porque ele fazia parte da operação chamada Reinhard. Não sei se estou falando certo, mas foi uma operação que aconteceu no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, onde eles estavam com a meta de matar todos os judeus possíveis. Né? Em 100 dias, para vocês terem noção, morreram mais de 1 milhão de judeus nessa operação Reinhard. E aí eram 3 campos de concentração, um deles era o Sobibor, que o Oscar foi transferido.
Porém, como já estava no fim da guerra, né, ela acabou terminando e ele foi, junto com outros, libertado. Então, depois disso, eles foram conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora Viena tivesse completamente destruída. E Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto. Não é qualquer um que consegue não, né, gente? Sobreviver ao Holocausto, né? E o Oscar conseguiu. Perdão. E aí, ele pensou que ele tinha que recomeçar aquela experiência humana valiosa, de que então ele acabou se dando conta disso. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato, a fim de não perturbar uma querida que comigo se consorciasse. Então ele optou por não casar, porque ele estava tão perturbado, né, no seu íntimo, que ele não queria ali perturbar a pessoa que tivesse do seu lado. Então ele ficou sozinho durante sua encarnação até o fim da vida. E aí, depois que ele narra toda essa história, Miranda, muito emocionado, fita ele, né? Assim, num olhar de compaixão. E o Oscar diz, novos rumos. E aí, Miranda responde, rumos novos. Então, esse é o capítulo 1, novos rumos. Né? Novos rumos. Nós vamos estudar hoje 3, né? Já falei isso, né? Vamos dar 3 capítulos. E vamos lá, então, para o segundo. O segundo capítulo se chama O Visitante Especial. Então, no dia seguinte, Miranda e Oscar aguardavam a visita de uma entidade residente de uma outra dimensão. E essa dimensão, né, era uma região conhecida, inclusive, pra gente. Quem iria visitar? Uma criatura chamada Orion. E ele viria da constelação do Touro, especificamente de uma das Pleiades. Então, gente, a constelação de Touro é uma constelação muito famosa. As Pleiades também são bem famosas aqui. A gente consegue ver, inclusive, a olho nu, tá? Quem tiver interesse em pesquisar aí depois constelação do Touro, Pleiades, pesquise, porque é uma constelação com várias estrelas e elas se caracterizam pela sua cor azul, né? É um azul bem bonitinho. E ele estava vindo de lá, realmente de uma outra dimensão. Ele estava vindo de lá para dar algum recadinho importante. Então ele iria se materializar no salão devido à sua evolução, né? Não tinha como ele simplesmente aparecer, ele tinha que se materializar. E ele vinha lá de uma das Pleiades, que são várias, né? Não sei se são 100, agora eu tô na dúvida. Mas ele viria de uma delas. Bom, então, estava todo mundo aguardando, no auditório cabia mais ou menos 2.000 pessoas. E eles estavam aguardando a visita do Orion. Após a prece inicial proferida por Ivon Costa, que é uma personalidade conhecida no meio espírita, né? Ele foi um grande divulgador da doutrina espírita no século passado. Então, depois da prece dele, que foi uma prece bem, né, do fundo, eu falo isso muitas vezes, sentida, né? Eu uso muito essa palavra. Mas foi uma prece muito sentida, essa do Ivon. Orion se materializou no salão. Ele era de uma estatura alta, mais alta, inclusive, do que a nossa média aqui. E os olhos pareciam 2 estrelas brilhantes. E no salão, imediatamente fez sentir um doce perfume de flores. Essa era a presença que estava lá, Orion. Só da presença dele as pessoas já se sentiram diferente. E esse é o capítulo 2. Tcharam! Não é pequenininho? Por isso que eu já joguei o 3, para não perdermos tempo, né? Vamos então com o terceiro capítulo. Então, o Orion se materializa e começa a falar algumas coisas. Coisas interessantíssimas. Gente, coisas interessantíssimas. Temos uma luz no fim do túnel. A regeneração vai chegar, vai chegar. Olha as coisas que ele fala. Me acompanha aqui. Representando a formosa esfera de amor que se encontra instalada numa das Pleiades, envolta em vibrações especiais constituídas de fótons que formam a luminosidade em tons azuis. Aqui estamos, atendendo à invitação do sublime governador do planeta terrestre. Então, o que ele está falando? Fala difícil, né? Ele fala que vem de uma das Pleiades, né, que é envolvida em vibrações bem especiais,
constituídos de fótons que forma aquela cor azul que a gente consegue ver, inclusive aqui da Terra. Eles estavam lá. A gente entende que não é só o Órion, que tinha outros dessa mesma esfera. Estavam lá a convite de ninguém menos do que Jesus Cristo. Jesus tinha convidado aqueles habitantes daquela esfera lá das Pleiades para estar ali junto naquele momento. Uau! Impressionante, né, gente? Jesus convidando outros, né? Outros irmãos para estar aqui, para nos ajudar. Que está precisando de ajuda. Todo reforço aí é válido, né? Olha só o que ele vai falar. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas a convite de Jesus Cristo. Qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do cocheiro vieram aqueles nobres embaixadores da luz, que contribuíram para a construção da humanidade atual. Ele fala difícil, né, gente? Ele fala difícil, mas eu coloquei aqui exatamente o que ele falou e depois eu vou explicando. Então, gente, ele fala que não era a primeira vez que Jesus convidava habitantes de outras moradas, de outras esferas, para estar ali auxiliando. Uma outra vez que isso aconteceu foi quando ele convidou alguns embaixadores da luz lá da constelação de Cocheiro para ajudar na modelação do que seria o nosso corpo hoje. Essa forma aqui que a gente tem, né? Os olhos, nariz, boca, vieram lá, né? Esses colaboradores vieram da constelação do Cocheiro para ajudar na nossa forma física. Olha que informação valiosa. Gente, é tanto estudo. A gente ainda está estudando tão pouco, né? Gente, cada informação que a gente encontra nesses livros. Sabe, onde é essa constelação do Cocheiro, inclusive dá pra gente ver aqui também, tá? Pesquisem aí no Google para vocês verem as fotos, forma tipo um pentágono. Sabe, uma das estrelas desse cocheiro? Chuta aí. Começa com K. Mila? Não. Capela. Capela tá lá nessa constelação do Cocheiro e é a estrela mais brilhante dessa constelação. Adivinha quem foi expulso de Capela? Porque não estava conseguindo acompanhar a transição. Nós aqui, ó. Eu e você. Então, brincadeiras à parte, gente. Vamos continuar aqui porque ele fala coisas interessantíssimas. Esse Órion aí. Vamos lá. Da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre, como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão, outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Então, gente, está vindo seres, criaturas lá dessa esfera, dessas Pleiades, assim como esse Órion, né, conterrâneo dele, estão vindo para reencarnar aqui, para nos ajudar. Para promover uma mudança na educação, o que mais se fala? Educação, misericórdia, compaixão, para construir uma nova mentalidade em nós desde o berço. Desde o berço. Tá vendo a esperança no fim do túnel? Parece que a mudança nunca vai acontecer. Vai sim, porque Jesus está no comando. Jesus está no comando, gente. E ele promoveu isso. Convidou
né, entidades já avançadas de outros orbes para reencarnar aqui para com a sua com as suas sugestões, com os seus comportamentos, com os seus exemplos, a gente perceber, poxa, quero ser assim também, quero mudar também. E a gente melhorar. Entre outras coisas também, né? Incrível, 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 gente. Incrível. A mudança ela vai acontecer. Olha, isso foi lá em 2004. 2004. Já tem 16 anos aí. Essa galera que estava reencarnando aí nessa época tá com 16 anos. E ele falou que já estava acontecendo antes, então deve ter uma galera até mais velha. Imagine essas pessoas no comando aí do nosso planeta, entre os nossos governantes. Imaginem. Professores ensinando para as crianças desde o berço. Ele falou, desde o berço a mudança vai acontecer. Tá vendo? Tá com esperança? Eu também tô. Vamos lá, vai dar tudo certo. Ele continua. Desse modo, qual ocorre em outros orbes, chega o momento em que a Mãe Terra também ascenderá na escala dos mundos, conduzindo seus filhos e aguardando o retorno daqueles que estarão na retaguarda por algum tempo, porquanto o inefável amor de Deus a ninguém deixa de amparar. Então, gente, a nossa Mãe Terra vai ser promovida a mundo de regeneração e ela vai estar felicíssima. E ela vai chamar os seus filhos para estarem ali junto delas e vai ter aqueles retardatários que não vão acompanhar e vão ser conduzidos para outros planetas, né, que vão estar ali no início de provas e expiações, que é um início difícil, no início de provas e expiações. E ela não vai deixar de esperá-los, né? Vai ficar aguardando aí o retorno deles. Então, gente, vai dar tudo certo. Qual seria, então, ele continua, a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Por quê? Por que precisam vir espíritos de outro local para ajudar? Será que a gente sozinho não consegue? Ele explica o porquê que vai precisar vir espíritos de outros orbes. Primeiro, porque, não tendo vínculos anteriores, como defluentes das existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os encontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal. Então, gente, olha só que incrível! Acompanhe esse raciocínio. Acompanhe. O primeiro ponto positivo de vir essas criaturas de outro orbe para reencarnar aqui é que elas não têm nenhum vínculo passado com ninguém aqui da Terra. Vou pegar nós, eu, Camila, nós aqui, que somos terráqueos. Nós temos o nosso passado, nós temos aqueles reencontros, aquelas pessoas que nós precisamos estar juntos ali naquela nova encarnação para vencermos as nossas dificuldades. Então, nós viemos de um passado, né, conturbado, né, com escolhas infelizes e muitas vezes prejudicamos as pessoas e agora temos que recebê-la ali no nosso convívio e muitas vezes a gente não consegue, entende? Nós temos esse nosso passado aqui. Essas pessoas de outro orbe não têm. Não tem. Então elas vão vir, elas podem muito bem receber uma entidade muito infeliz, uma entidade trevosa, que elas não vão despertar nelas aquela antipatia de um passado distante, porque elas não têm um passado aqui. É uma existência completamente nova. Então elas podem ajudar, podem acolher, podem dar o exemplo. Incrível. Entenderam? Eu achei fantástico. Achei ótimo. É um recurso, são recursos que a gente nem imaginaria, né? Gente, recurso que a gente nem imaginava que Jesus podia promover, ele promove para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então essas pessoas vão vir, né? Ó, esse foi o primeiro ponto. Elas não têm um passado aqui. O segundo ponto que ele relata. Segundo, porque mais adiantados moralmente uns podem contribuir com exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas. Então, gente, através do exemplo deles, nós vamos querer mudar também. Vai ser uma coisa quase que um imã
A gente vai querer mudar. Vendo um sacrifício pessoal, vendo uma renúncia daquela, poxa, eu quero mudar também, eu quero ser bom também. É isso que vai acontecer. Né? Bom demais. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição, do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Então, gente, a gente pode achar que para mudar vai ser destruição, 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 mas na verdade, gente, é um convite que a espiritualidade nos oferece à dor, né? A passar por aquele momento de dor para crescermos. E quando a gente não passa, a gente observa e sente aquela fraternidade, aquela vontade de auxiliar. Então, é são situações que ocorrem, mas para o nosso próprio bem. Como se nós tivéssemos uma casa e ele fosse um barraquinho bem simplório, as telhas já estão caindo, já está tendo goteira, o chão, e a gente precisa fazer uma reforma. E o que a gente vai fazer? A gente vai derrubar o barraco para construir uma casa ali depois bem bonitona. Entendem o processo? É preciso que aconteça uma coisa muito drástica para depois vir algo muito bom. É o que a gente está vivendo, né? Antes, porém, de chegar esse momento de, enfim, regeneração. Antes de chegar esse momento, o que vai acontecer? Olha o que ele narra pra gente. A violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Palavras dele, palavras do óleo, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, livro de 2010, hein? Enfermidades vão chegar ao seu ápice. Transtornos bipolares, cânceres, vícios, desvarios sexuais, tudo vai chegar ao fundo do poço. Parece que é agora que a gente está vivendo isso. Corrupção, câncer, vício, doenças, enfermidades. Precisa chegar até lá para a gente acender. Para todo mundo. Não, precisamos se tornar a ética, a moral, ao equilíbrio. Precisamos se tornar para isso. Precisamos nos lembrar dos valores espirituais que Jesus deixou para a gente. É preciso que se chegue, gente, ao pior momento possível. E é nesse que a gente está vivendo. É nesse momento. É nesse momento. É coronavírus. É Vespa. Né? Agora tá com um novo vírus aí lá no Cazaquistão, mais mortal que o coronavírus. É preciso que se chegue ao fundo do poço. Corrupção, não vou nem tocar no assunto corrupção, que é todo dia uma notícia. Então, o que a gente precisa se ater é que se está assim é porque vai chegar o momento de luz. Chegamos ao fundo do poço para poder nos levantarmos, enfim, mudarmos. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado, ao patamar de regeneração. Rumo à regeneração. Vamos lá, gente, a gente chega lá. Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao isolamento, à morte. Então, gente, é preciso que a gente abrace essa campanha de regeneração. Como, Camila? O primeiro passo é a mudança dentro de nós. Depois, nos tornarmos o exemplo para aqueles que nos rodeiam. Através disso, vai se formar uma grande corrente do bem e todo mundo vai querer mudar também. E aí, o Orion encerra falando o seguinte: louvando, portanto, aquele que nos convidou, esse aqui, ó, Jesus, misericórdia solicitamos. E aí ele vai para dentro de um tubo e desaparece. Uau! Gente, esse capítulo, olha, eu só botei algumas coisas aqui que ele falou.
Mas se a gente pegasse frase por frase dele, a gente ficava estudando só esse capítulo por mais de mês. Porque é tanta informação interessante. Eu fiquei chocada e feliz, porque sei que estamos perto da mudança. Ó, o gêmeo chorando. Hora de encerrar então esse curso, ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.